Olá a todos, daqui é a Sofia do site Criar Comer Crescer e hoje trago-vos 3 receitas, ou melhor, 3 sobremesas para festejarem o Dia dos Namorados. Na verdade, estas 3 receitas, estas 3 sobremesas não precisam de ser exatamente para o Dia dos Namorados. No entanto, como já estamos em fevereiro, vai-se lá saber como, decidi partilhar estas 3 sobremesas para tirarem ideias para fazerem no Dia dos Namorados. Estas 3 receitas são sem leite, sem ovos e sem soja e existe uma opção também para sem glúten, por isso é apta para a maior parte de vocês que estão aí desse lado com alergias alimentares ou com alguma intolerância ou restrição alimentar. Vamos lá? Vamos começar pela tarte de frutos vermelhos e para isso vão precisar de uma base. Eu estou a utilizar a minha receita de massa quebrada, mas podem utilizar qualquer uma a gosto e até deixo uma sugestão sem glúten. Para o recheio vou utilizar mix de frutas vermelhas congeladas, mas podem utilizar frescas, amido de milho, açúcar mascavado e um bocadinho de sumo de limão. De seguida é só colocar o sumo de limão juntamente com as frutas vermelhas e o amido de milho e o açúcar mascavado, envolver tudo muito bem e deixar repousar por mais ou menos 5 a 20 minutos. Isto vai depender da fruta. Esta fruta congelada demorou 15 minutos a ficar mais ou menos descongelada e com molho. As frutas frescas não precisam de tanto, por isso vejam mais ou menos. Já vos vou mostrar como é que fica no final e o que é que precisam de ver para depois colocar no recheio. De seguida é só estender a massa. Faço um círculo de mais ou menos um diâmetro de 30 cm, mas também podem colocar em cima de uma base de tarte. É igual, eu acho assim mais prático, não tenho que utilizar bases, nem formas, nem nada, mas façam a vosso gosto. Como podem ver, o recheio está muito úmido, porque entretanto as frutas foram descongelando, mas é assim que vai ficar mais ou menos. Deixem mais ou menos 2 cm das bordas sem recheio para depois poderem virar as laterais. A forma mais fácil de virar as laterais é assim com o papel vegetal e depois vão pressionando as bordas que ficam sobrepostas de maneira a que ficarem completamente coladas e não abrirem no forno. Depois é só transferir para um tabuleiro de forno e levar ao forno por 20 minutos até estar douradinha dos lados. O recheio estar a tremer, mas completamente cozinhado. E depois é só deixar arrefecer um bocadinho, se ainda quiserem comer quente, ou deixar arrefecer completamente em cima do grelha. Como podem ver, o recheio fica assim cremoso, mas com a textura das frutas e podem acompanhar com uma bola de gelado, com amêndoa laminada como eu utilizei aqui ou aquilo que vocês desejarem. E agora vamos fazer um bolo, um dos mais fáceis de sempre e super rápidos. Para isso só vai precisar de 9 ingredientes. Estou a utilizar farinha espelta, cacau sem açúcar, é cacau cru, açúcar mascavado, bebida vegetal, o óleo podem utilizar qualquer um desde que esteja líquido, fermento em pó, extrato de baunilha é opcional mas eu adoro, sal e pepitas de chocolate. Podem utilizar pepitas de chocolate como eu estou a utilizar aqui, podem cortar uma tablete aos bocadinhos e utilizar também, e se por acaso forem alérgicos e não conseguirem encontrar chocolate próprio para vocês, têm este da Fido que é sem os 14 maiores alergénios. Depois é só colocar todos os ingredientes dentro de uma taça. Eu sei que há quem faça diretamente nas taças que vão ao micro-ondas. Eu por acaso não gosto muito, prefiro juntar tudo numa taça maior e só depois é que divido pelas taças mais pequenininhas. A mistura é mais difícil de misturar quando eu coloco as pepitas de chocolate assim. As pepitas também são opcionais, podem não colocar e podem colocar só o cacau, já fica igualmente bom. Se preferirem podem adicionar as pepitas depois, que funciona exatamente igual. Depois é só dividir esta mistura pelas tacinhas. A receita foi testada a utilizar
tacinhas de 125 ml e a receita que eu tenho no site dá para 2 doses numa tacinha de 125 ml. Aqui o que eu fiz foi dividir por 3, mas eu dupliquei a receita que tenho no site. Depois foi só levar ao micro-ondas a 560 graus por 1 minuto e meio e este tempo vai depender do micro-ondas e da potência utilizada. E para saberem se já está completamente cozinhado, basta que o topo esteja sequinho, quase como uma casquinha, e ao espetar um palito ele sai limpo. Pode não sair completamente limpo porque tem pepitas de chocolate e normalmente vem um bocadinho de chocolate atrás, mas ele tem que estar completamente cozinhado. A textura, como podem ver aqui, é ligeiramente úmida, mas fofo e rico com um sabor de chocolate simplesmente espetacular. Todos aqui em casa adoram este bolo. E agora, para finalizar, vamos fazer um pudim flan de coco super, hiper espetacular. Para isso só vão precisar de amido de milho, açúcar mascavado, extrato de baunilha, que é opcional, mas eu gosto sempre de colocar, sal, agar-agar. O agar-agar é o que dá firmeza, porque nós não estamos a utilizar ovos. Há muitas pessoas a pedirem-me para substituir o agar-agar. Eu não sei se a intenção é substituir o agar-agar por gelatina animal, mas depois digam-me se querem uma versão com gelatina animal sem ovos, que eu terei todo o prazer em partilhar com vocês. Depois, a bebida vegetal de coco, podem utilizar 500 ml de leite de coco. Aconselho sempre acima de 60% de noz de coco, que fica muito mais cremoso. Ou então podem utilizar uma lata de leite de coco e acrescentar o restante, porque normalmente uma lata tem 400 ml e podem acrescentar mais 100 ml de bebida vegetal que tiverem em casa e que usem normalmente. Para tornar o pudim mais tradicional, eu uso caramelo líquido, mas podem utilizar outras versões mais saudáveis e eu deixo esses detalhes e essas substituições no site, como é habitual. E depois, numa panela, é só colocar o açúcar mascavado, a pitada de sal, o extrato de baunilha, o amido de milho, o agar-agar e aos poucos adicionar a bebida vegetal, neste caso de coco. Eu utilizei toda de coco, mas como vos disse, podem utilizar bebida de coco e também acrescentar o restante de bebida vegetal, dependendo da lata ou pacote que utilizarem, e dissolver tudo muito bem até estar super, hiper bem dissolvido e não haver grumos. Se for o caso de terem grumos, podem passar com a varinha mágica para retirarem os grumos do amido. Depois é só transferir para o lume, colocar em lume médio e deixar cozinhar, mexendo de vez em quando até engrossar. A primeira etapa é: o amido vai engrossar um bocadinho a mistura, vão notar que a mistura estará mais espessa do que inicialmente, e depois, quando começar a ferver, devem continuar a mexer de vez em quando e deixar ferver mais ou menos durante 2 a 3 minutos para ativar o agar-agar. Ele precisa mesmo desse tempo para ativar, senão a mistura vai ficar líquida. De seguida é só retirar essa mistura do fogão, colocar dentro das tacinhas que já estão previamente com caramelo, levar ao frigorífico por 2 a 4 horas, ou até sentirem que o topo está completamente firme. E depois, para desenformar, é super hiper fácil, é só colocarem uma faca em toda a volta ou com uma colher pressionarem os lados. Isto vai depender um bocadinho da forma que utilizarem, mas conseguem perceber que é fácil desenformar. Mas mesmo assim, se estiverem com dificuldades, também é possível levantar um bocadinho a forma, espetar uma faca ou um bocadinho de uma colher só para tirar o vácuo do pudim, que ele desenforma muito facilmente. E depois, já sabem, têm aqui um pudim super, hiper espetacular que eu tenho a certeza que toda a gente vai adorar. Espero que tenham gostado deste vídeo. Digam-me na descrição em baixo qual foi a vossa receita preferida e qual é que acham que vão fazer primeiro.
Como é habitual, eu deixo na descrição em baixo e nos cartõezinhos aqui em cima todos os links para as receitas que eu falei neste vídeo. Deixo também na descrição um artigo que eu tenho, que já fiz o ano passado, com sugestões, muitas sugestões para o Dia dos Namorados. Caso ainda tenham dúvidas do que fazer e queiram ainda mais ideias. O desejo de um feliz Dia dos Namorados. Obrigado por estarem aí. Obrigado por terem assistido. Um beijinho e até ao próximo vídeo.